Tá bom, minha rapaziada? Vamos seguir agora, já vamos falar sobre essa questão do Cauli, porque tem bastante coisa pra gente falar sobre essa situação. Vamos lá, rapaziada. Cauli aí, perto, tá? De chegar no São Paulo, perto, porque a gente sabe, tá? Pô, eu acompanho o futebol, irmão, desde molequinho, né? Quando meu pai me ensinou a torcer pro São Paulo. Irmão, já vi cada coisa, cada reviravolta. Ah, que tá certo, depois o negócio melou, então vamos com calma, né? Tá encaminhado, tá? Só vamos sacramentar quando tiver realmente, né, a tinta no papel. Porque quando tem tinta no papel, aí não tem como mais ter volta. A gente acabou de ver. São Paulo acertou com o Corinthians pelo Alisson. Alisson se despediu dos jogadores, dos funcionários, foi pro CT do Corinthians. Aí o que aconteceu? O negócio melou, né? Então, vamos com calma, né? Então, por enquanto, tá encaminhado aí a contratação do meia Cauli junto ao Bahia. O Cauli que foi especulado no São Paulo, não especulado, né? O São Paulo estava já tentando aí o Cauli junto ao Bahia, já tinha algumas semanas, já repercutimos isso, inclusive essa informação que o São Paulo tinha tentado o empréstimo do Cauli, o Bahia não quis e que tinha pedido 10 milhões de euros para vender o Cauli. Eu até comentei, pô, Bahia, vocês estão brincando, assim, vocês podem até não querer emprestar, né? Querer vender o jogador de vocês, faz o que quiser. Agora, 10 milhões de euros para um jogador que está em baixa e tem 30 anos, sabe quem vai pagar isso? Ninguém. Dito e feito, agora está chegando aí por empréstimo no São Paulo. Tá, vamos lá, porque tem muito detalhe aqui, ó. Globoesporte.com trouxe em primeira mão. O São Paulo está próximo de acertar a contratação do meia Cauli do Bahia. O jogador aí deve chegar por empréstimo de uma temporada até o final, né, do ano, né? Até o final da temporada aí, que é de 2026. O que eu falei, que o São Paulo já tinha tentado. O São Paulo retomou as conversas pelo atleta após as primeiras tentativas frustradas e encontrou um novo cenário. No começo do ano, o Bahia chegou a recusar uma proposta do São Paulo, que a gente repercutiu, que o São Paulo fez uma proposta por empréstimo, o Bahia recusando, que só queria vender aí por 10 de euros, né, 10 milhões de euros. Aí o São Paulo tentou, agora, né, Bahia aí topou o negócio com o São Paulo, e assim, um negócio caro se você for levar em consideração que é o empréstimo, tá, que é o empréstimo aí. É aquela coisa que eu vou repetir, vai falar disso de novo, vou falar de novo. É aquela questão que eu comentei sobre o Alisson, tá? Que ninguém facilita nada pro São Paulo. O negócio com o Bahia é por empréstimo. Irmão, cheio de cláusula, que é até normal. E o empréstimo com valor alto, tá? Tá aí, ó. Empréstimo é de 500 mil euros. Que significa, né, que né, você traduzindo não, você convertendo pro real, dá 3 milhões e 100 mil reais pelo empréstimo até o fim do ano. Tá? Então você vai ter que pagar 3 milhões e 100 mil reais pelo empréstimo até o fim do ano. Tem também uma obrigação de compra de 50% dos direitos do Cauli por 2 milhões de euros, caso o Cauli chegue a jogar 25 partidas. Tá? Então, Cauli jogou 25 jogos no ano. São Paulo vai ter que comprar 50% do Cauli por 2 milhões de euros. Tá? Que daí 12 milhões e 300 mil reais. E tem outra cláusula. Obrigação de compra de um novo percentual do Cauli por 600 mil euros. Se ele jogar 40 partidas, tá? Na temporada. Tá? Então é isso. Se ele jogar 25% dos jogos, você pode ter que pagar 2 milhões de euros para comprar o jogador. Se ele chegar a jogar 40 jogos, o São Paulo tem que pagar mais 600 mil euros. Aí, né? O São Paulo também consegue aí um aumento do percentual, né, que inicialmente é de 50%, então aumentaria esse percentual aí do São Paulo por 600 mil euros, caso ele jogue aí 40 partidas no ano, que é coisa pra caramba, né, ainda mais levando em consideração que a temporada já começou aí, bom? E tem mais, ó, obrigação de um pagamento de 500 mil euros por meta relacionada a títulos e conquistas pessoais, tá? Então, tem mais algumas cláusulas ali, né? De conquista pessoal, de título, caso o São Paulo for campeão, você pode ter que pagar aí mais 500 mil euros, que dá 3 milhões e 100 mil reais, tá? Somando tudo isso, né? Se todas essas cláusulas aí bater, o Bahia pode arrecadar um total aí de 22 milhões e 200 mil reais, tá? Aí com o Cauli.
né? Além de ficar também com uma porcentagem aí de 25% do Cauli. Então é isso. Você vê, né? 1 milhão de cláusulas, né? E o empréstimo gordo. Tipo assim, né? Muito comum tu ver um empréstimo de 3 milhões de reais, mas é um negócio que o São Paulo fez aí com o Bahia. Pelo empréstimo, tá levando em consideração que é empréstimo, eu sei que foi caro. É aquela questão que a gente comentou, né? O São Paulo empresta vários coisas por 1,5 milhão. 1 milhão à vista e 500 mil ia pagar até o fim do ano. É aquela questão que eu falei sobre facilitar, né? E o Bahia, que já tem até negócios recentes de São Paulo, né? Michel Araújo foi vendido para lá, Rodrigo Nestor. Então, as diretorias têm uma boa relação, né? Acabaram de fazer alguns negócios. No caso, quando fez esses negócios, era a gestão do pior da história, né? Agora tem outras pessoas lá, apesar que tem o Rui Costa ainda que estava já na última gestão. Então, é aquela questão, né? Fala, ninguém facilita nada para São Paulo. É negócio caro, levando em consideração que é o empréstimo de um jogador que está embaixo e tem 30 anos de idade. Aquela questão que eu falei do Alisson, ninguém facilita nada pro São Paulo. Entendeu? É isso. Inclusive, o São Paulo tá negociando o Alisson com o Vasco, tem que fazer a mesma coisa, cobrar pelo empréstimo. Ah, jogou não sei quantos jogos, tem que pagar isso. Ah, jogou não sei quantos jogos, tem que pagar mais aquilo. E é assim que funciona. Não tem mamão com açúcar pro São Paulo, não tem. Entendeu? Não tem. Então tá aí, o negócio tá aí encaminhado, vamos esperar sacramentar. Aí, Gabriel, o que tu acha? Acho uma ótima aposta, tá? Levando em consideração que o Cauli é um jogador que já teve um momento muito bom no Bahia, tá embaixo há algum tempo, é verdade, né? Tá embaixo há algum tempo já, é verdade, perdeu muito espaço no Bahia, e aquela coisa tudo que a gente já comentou até em vídeos anteriores que a gente falou sobre o Cauli. Tem 30 anos de idade, tá? Não é um jogador aí jovem, mas também não velho, né? Por ter muita lenha pra queimar ainda, e ele é um bom jogador tecnicamente. E além dele ser um bom jogador tecnicamente que pode agregar com a qualidade, é o meia que a gente não tem. A famosa posição carente que a gente sofre há muito tempo com ela. Ano passado, no começo do ano, a gente tinha Rodriguinho, Matheus Alves e Oscar. Rodriguinho foi vendido esse ano, Matheus Alves doado ano passado, e o Oscar se aposentou, entre aspas, né? Porque até agora anunciou aí no Recife com São Paulo, mas não tem mais meia. Então, acho que é uma aposta válida. Vale o São Paulo fazer uma aposta pelo Cauli. Acho que é uma boa contratação. Tem tudo para ajudar aí o São Paulo. Tudo para ajudar aí o São Paulo, né? Eu tava vendo alguns torcedores do Bahia comentando que a questão do Cauli é que ele é um pouco preguiçoso sem a bola, né? Então, assim, pegar o meu campo do São Paulo, mas todo mundo correndo, irmão, como se fosse final de Copa do Mundo. Um time muito intenso, muito rápido. Então, Cauli, cara, o São Paulo vai ter que correr também, né? Vai ter que correr, mas acho que é uma aposta aí válida, interessante, né? Tomara que dê certo. Acho que dentro do que o São Paulo pode fazer hoje, é uma contratação muito acertada. Se você for olhar o leque de opção, a limitação que o São Paulo tem hoje de contratar, acho que foi uma ótima aposta aí, que dê tudo certo, que ele vingue muito aí com a camisa do São Paulo. Que ele consiga aí jogar bem com a camisa do São Paulo, tá? E ó, São Paulo, que nesse começo aí, só 3 jogos, começo de campeonato, aquela coisa toda, é verdade. Mas o São Paulo, nesse começo aí, é líder do campeonato brasileiro, tá? Aquela coisa, 3 jogos, mas é líder. E o São Paulo aí disputou os 3 jogos, né? Que a gente está nas 3 primeiras rodadas do Brasileirão. São Paulo começou bem e fez 7 pontos. 7 de 9. Né, 9 pontos possíveis, São Paulo fez 7, 2 vitórias e um empate. E o São Paulo não tinha um começo de brasileiro bom, né, igual está tendo agora, não tem um começo tão bom desde 2019, quando também na ocasião fez 7 dos 9 pontos disputados. Olha aí, São Paulo faz o seu melhor início de Brasileirão em 3 rodadas desde 2019, tá? Na ocasião, em 19, o São Paulo fez 7 pontos, que são os mesmos pontos que fez agora. E de lá pra cá, São Paulo nunca começou tão bem aí, igual agora. Em 2020, São Paulo fez 6 pontos, né, no começo aí desses 3 primeiros jogos, 6 pontos. Em 2021 fez 1 ponto. Em 2022, 4 pontos. Em 23, 4 pontos. 2024 e 2025, 3 pontos. E em 2026, São Paulo fez 7 pontos, tá? Então a última vez que o São Paulo fez 7 pontos, né, ou mais, foi em 2019, tá? De lá pra cá, esse começo é o melhor.
né? Esse é o começo aí. São Paulo de brasileiro melhor desde 2019. Realmente é um começo bom e um começo com jogos difíceis, porque tu pega, né, primeiro jogo, quem tá lá? Só o atual campeão, né, Flamengo. Já estreia contra o atual campeão, que era o Flamengo. Aí, segunda rodada, um clássico fora de casa contra o Santos. Era um jogo que dava até para ter ganho pelas circunstâncias, contexto, Santos em crise, mas é aquela coisa que a gente comentou ontem, né? São Paulo perde gol. Teve chances de abrir o placar na Vila, não abriu, depois deu gol pros caras. É aquela coisa que a gente comentou muito também no pré-jogo aí do vídeo de manhã. E depois a gente pega o Grêmio em casa, né? Que o Grêmio, time grande, nunca é fácil ganhar do Grêmio, apesar que o São Paulo aí, né, cara, quase sempre ganha do Grêmio, jogando em casa, quase sempre perde fora também, é verdade, mas ontem em casa, São Paulo fez 3 pontos e costuma fazer contra o Grêmio. Então, tipo assim, atual campeão, um clássico e o Grêmio, né? 3 times grandes e jogos difíceis nesses 3 primeiros jogos. São Paulo foi bem fazendo 7 pontos aí, que construindo essa toalha. Agora a gente pega 2 adversários que vêm da Série B, que é o Coritiba, tá? Falando de brasileiro. E depois a Chapecoense. Aí depois tem Inter, Palmeiras, depois começa, né, os adversários começam a ficar um pouco mais difíceis aí, né, em relação a... Difícil que a gente fala mais em questão de time grande, porque óbvio que, pô, contra o Coritiba fora não vai ser um jogo fácil, né? Mas é um jogo que você pode buscar os 3 pontos fora de casa, né? Pode melhorar ainda mais esse início aí de campeonato do São Paulo, né? Então, é isso. Bom começo do São Paulo aí, bem interessante. Agora a gente volta a focar no Paulistão, né? Que é o jogo contra a Ponte, a última rodada aí do Paulistão. São Paulo depende de si para se classificar. Vamos ver aí como vai ser esse jogo que acontece no próximo domingo.